Pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horas que vocês estão assistindo essa aula. Nós vamos começar agora as nossas aulas do período e vou começar falando com vocês sobre essa evolução legislativa do direito do trabalho. Vamos falar aí sobre fontes e começar a falar sobre princípios também. Antes de mais nada, eu já enviei no próprio arquivo aqui, na própria aula, né, um arquivo com o roteiro que eu avisei para vocês que eu envio. E esse roteiro, como eu já falei, ele é meu, então vocês não vão entender nada caso vocês não acompanhem com o livro ou acompanhem a aula, ok? Então, peguem esse roteiro, usem esse roteiro de maneira que vocês complementem e depois vocês vão me mandar que vai valer a presença, ok? Com relação a arredondamento de nota, só para não ficar uma coisa parecendo estranho e tudo mais, o que eu quis dizer para vocês ontem é que, na verdade, eu não arredondo nota por dois motivos. Primeiro, porque eu confio em vocês e eu quero que vocês sejam o melhor de vocês. E o segundo, que eu acabei não falando, é porque eu respeito muito a comunidade linharense. Eu não sou daqui, mas eu respeito bastante. Moro aqui, já vai fazer 2 anos, já faz mais de 2 anos, na verdade. E gosto muito dessa cidade e respeito muito a população linharense, porque para vocês o curso pode parecer que é de graça, mas ele não é de graça. Cada um de vocês tem um custo. E esse custo é arcado pela população linharense. Então o que acontece? Para vocês se mostrarem merecedores disso, o mínimo que vocês têm que fazer é se dedicar às aulas. Né? Se vocês fossem estudar essa matéria numa faculdade que disponibilizasse para vocês a mesma qualidade de professores e estrutura que vocês têm aqui, muito provavelmente vocês estariam pagando uma boa grana de mensalidade. Vocês não estão pagando porque a população está pagando por vocês, certo? Então, é uma questão também de demonstrar respeito à população. Por isso que eu não arredondo nota. Não é uma questão de arrogância nem de presunção, beleza? De qualquer maneira, também não é algo para se aterrorizar, nem nada disso, até porque, como eu disse, basta estudar que todo mundo acaba indo bem na minha matéria. Show de bola? Então, só para estabelecer uma dinâmicazinha com vocês aqui, que é uma coisa que eu tenho feito recentemente e tem dado bons frutos. Abram primeiro o roteiro antes de começar a aula e vocês vão ver que tem duas perguntinhas. Resolvam essas perguntas. Todo o roteiro que eu vou mandar para vocês eu vou tentar mandar com perguntas iniciais. E eu coloco no início justamente porque vocês ainda não conhecem a matéria. Beleza? Por quê? Porque eu quero que vocês respondam sem ler nada. Não leiam não. Só pega, faz a cabeça de vocês e respondam. Depois assistam a aula. Depois de assistir a aula, aí sim, voltem e respondam de novo. Ok? Na próxima aula eu já vou dar a resposta para vocês, tudo bem? E aí é uma forma de vocês, na verdade, no fim dessa aula, né? Porque vocês podem segurar aí, dar o pause, né? E não precisam de esperar até a próxima aula. Mas no fim dessa aula mesmo eu já respondo para vocês as perguntas. É uma forma de instigar a curiosidade de vocês, beleza? Enfim, então vou dar uma pausazinha no vídeo agora. Faça as duas primeiras questões. Pronto? Beleza. Vamos voltar agora e iniciar realmente o nosso estudo. Vamos aí com o roteiro 1, histórico, né? A partir aí do tópico 1. Como eu disse para vocês, eu sigo o roteiro à risca. Como fui eu que fiz esse roteiro, eu tenho ele na minha cabeça. Eu já dou aula há bastante tempo, eu tenho ele decorado na cabeça, eu sei exatamente qual é a ordem. Então pode ficar tranquilo que eu não vou pular nenhum item. Ok? Então começa aí com o item 1, esforço histórico, e nós vamos começar a falar de direito do trabalho, começando inclusive a dizer desde quando que existe essa ideia de direito do trabalho, né? Como surgiu o direito do trabalho. Bom, trabalho é uma palavra que vem do latim, né? Que vem no latim é tripalium, ok? E essa palavra no latim, ela é designada a um instrumento de tortura, que tinham 3 pontas de madeira, certo? E aí já dá para ver que quando surgiu o nome de trabalho, não era uma coisa boa, né? Na verdade, a gente começa a estudar aqui direito do trabalho, começa a falar um pouco sobre a antiguidade, né? Aquela parte da história que vocês tiveram lá no ensino médio, Grécia Antiga, Roma. E na antiguidade, o que prevalecia, na verdade, era o trabalho escravo. O trabalho era visto como uma punição. Ele não era visto como algo que dignifica o homem, como nós temos a visão de hoje em dia. Não, trabalho era visto como punição. Tá? Principalmente trabalhos mais pesados, eles eram empurrados para os escravos, né? E as pessoas que tinham menos posses. Quem tinha mais posses
acabava que se ocupava de outras funções, como filósofos, como os políticos. Beleza? Isso desde a Grécia e também em Roma da mesma maneira. Nessa época, na Antiguidade, quase não existia relação de trabalho, né, propriamente dita, do ponto de vista que a gente entende hoje, que é uma relação de trabalho. Era basicamente mesmo trabalho escravo. E, eventualmente, fora do trabalho escravo, a gente tinha uma pequena parcela da população, uma parcela politicamente relevante, uma parcela pobre da população, que alugava os seus serviços a outros, né? Então, o trabalho nessa época ele era visto como uma locação de mão de obra, ok? E aí você fazia essa locação basicamente de duas maneiras. Você alugaria a mão de obra da pessoa por um tempo determinado, né? Ou você alugaria a mão de obra dessa pessoa para cumprir uma tarefa, uma peça. Era o mais comum. E era muito raro disso acontecer, porque na maioria das vezes as pessoas utilizavam os escravos, certo? Então dá para a gente perceber que nessa época da antiguidade, né, seja na parte da antiguidade que a gente fala de Grécia, ou seja na parte que a gente fala de Roma, a gente não tinha a ideia de trabalho como um direito. Era mais uma punição mesmo, uma obrigação que os escravos deveriam desempenhar. Ok? Mais para frente, quando termina a parte da antiguidade, né, quando a gente vai entrando para a Idade Média, a gente tem o feudalismo. Vocês também estudaram lá no ensino médio. Nessa questão do feudalismo, a gente vê que a escravidão ela vai desaparecendo por vários motivos. O cristianismo estava muito enraizado já, o próprio Marco Aurélio também, que é um dos últimos imperadores romanos aí, de grande destaque, também tinha um governo muito voltado para uma questão mais humanista. Houve nessa época também várias revoltas de escravos, vocês já devem ter visto aí séries e filmes, aquelas, acho que é Espartaco, seu nome, tudo, né? Então, assim, uma série de eventos, uma série de situações fez com que a escravidão perdesse espaço. E o feudalismo, ele também é marcado por uma outra questão, que é a invasão dos povos bárbaros. Nessa época, a gente tem o Império Romano ruído e, na verdade, os povos bárbaros estavam invadindo. E aí as pessoas, os europeus nessa época, estavam com medo. E eles acabavam se rendendo à ideia da suzerania e vassalagem. Vocês também já estudaram no ensino médio, que nada mais é do que aqueles nobres mais ricos que tinham um exército à sua disposição, acabavam disponibilizando a proteção aos nobres que não eram tão ricos assim, que não tinham exército à sua disposição. E aí você tinha essa relação, suzerania e vassalagem. Por outro lado, olhando pelo lado dos mais pobres mesmo, a gente teve a relação de servidão, que meio que substituiu a escravidão. Né? O servo ele não era mais um escravo, ele não era visto como coisa, ele era uma pessoa, porém a gente sabe que na prática é como se ele fosse um escravo, ele era preso à terra, nós tínhamos leis absurdas, como aquela da noite de núpcias, que eu não sei se vocês lembram, mas em alguns lugares os nobres eles poderiam ter a primeira noite de núpcias no lugar do marido, né? Quando o marido fosse o servo, o nobre poderia exigir esse direito de ter a primeira noite com a mulher desse servo. Normas absurdas. Esse servo, como ele não era nobre, ele não tinha posses para poder comprar a proteção dele junto a esse nobre, ele acabava tendo que se vender, né? Se prender à terra, passar sempre uma grande parte da sua produção para o nobre e acabava ficando ali como servo. E ele acabava que para ele mesmo sobrava muito pouco, quase nada, mais para a subsistência mesmo, ok? Para ele e para sua família. Isso tudo vocês já estudaram lá em história, no ensino médio, eu não preciso ficar aqui me aprofundando, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que nessa época, apesar de a escravidão ainda já não ser mais uma tônica, apesar de que ainda existiam escravos, eu sei, mas já era uma situação muito menos enraizada, a ideia da servidão também não serve como um parâmetro para a gente dizer que existia um direito do trabalho. Até porque os servos eles eram praticamente reduzidos a nada. Eles tinham direitos extremamente reduzidos. Basicamente era o direito de sobreviver, certo? Daí o tempo vai passando, e aí num segundo momento, na época do feudalismo, nós temos desenvolvimento, as invasões bárbaras diminuem,
nós não temos mais aquele medo tão arraigado na sociedade, e aí acaba também que os feudos, que são esses pedaços de terra em que as pessoas estavam protegidas, eles acabam trocando informações e produtos, porque precisava ser feito esse escambo. Imaginem mais ou menos como se fosse assim, um lugar plantava arroz, trocava arroz, um pouco do arroz dele para pegar feijão no outro lugar, plantava feijão, e aí ele pegava um pouco do arroz dele e trocava por lã, pegava um pouco do arroz dele e trocava por carne. Então ele nessa época começou a se desenvolver um certo comércio, de maneira que se desenvolveu também uma estrutura de prestação de serviços que vocês conhecem como corporações de ofício, certo? Nessas corporações de ofício, nós temos a figura de três, né? Nós temos três figuras que compõem essa corporação de ofício, que são o mestre, o companheiro formado e o aprendiz, perfeito? E aí, só relembrando vocês, nessa época, o mestre era aquela pessoa que tinha muito dinheiro, capaz de sustentar uma boa estrutura, e ele participava dessa corporação de ofício como se fosse o presidente dessa corporação de ofício, como se fosse um rei dessa corporação de ofício, vamos dizer assim, e ele era o manda-chuva. Os companheiros formados eram trabalhadores que faziam o ofício, enquanto os aprendizes eram aqueles que, como o próprio nome diz, eles eram ensinados pelo mestre. Só que neste caso, nós tínhamos uma sociedade estratificada, né? Nós tínhamos uma situação que não permitia avanços econômicos e de posição nessas corporações de ofício. Por quê? Porque o mestre, ele normalmente, quando ele morria, quem assumia a posição de mestre era o seu filho, ou a pessoa que casava com a sua viúva. Né? Dificilmente uma pessoa que era companheiro virava mestre. Até porque, em alguns lugares, ele tinha que fazer uma prova para ganhar a carta de mestria, e na verdade de maestria, e essa carta era quase impossível você conseguir essa prova. Em outros lugares era vendido e o valor era absurdamente alto. Então dificilmente um companheiro virava mestre. Normalmente quem virava mestre mesmo era o filho do mestre, ou a pessoa que casava com a viúva do mestre. Ok? Os seus herdeiros, vamos dizer assim. Já os aprendizes viravam companheiros, depois de anos e anos como aprendiz, muitas vezes 12 anos como aprendiz para virar companheiro. E a ideia dessas corporações de ofício era justamente essa, centralizar toda a economia em um só lugar, de maneira que cada corporação de ofício, ela, em determinado local, só existia uma por profissão. Então só tinha uma corporação de artesão num determinado local, só tinha uma corporação de produtos manufaturados, enfim. Você não tinha concorrência nessa época. Por quê? Porque qualquer pessoa que tentasse exercer o ofício fora da corporação de ofício, eles faziam com que ela quebrasse. Né? Eles diminuiriam preços, eles implicariam várias situações, às vezes até mentirosas, para a pessoa ser relacionada a algum crime, enfim. Eles iam fazer de tudo para essa pessoa não conseguir exercer a função dela, certo? E aí o que acontecia? Você só tinha a corporação de ofício exercendo aquele ofício. Então você tinha um preço que ela queria colocar, você tinha uma reunião de tudo que era econômico na mão só daquela corporação de ofício, e você não tinha livre concorrência, você não tinha liberdade para exercer ofício nessa época, certo? E aí, esse padrão, ele se manteve na Europa durante muito tempo, e ele começa a entrar em declínio ali nos séculos 14, 15, e é justamente na época da Revolução Francesa que a gente vai ter realmente um fim, né, para essas corporações de ofício. Por quê? A Revolução Francesa ela é toda pautada na ideia de liberdade formal, na ideia de igualdade formal e de propriedade. Né? Eu sei que vocês aprendem como o lema da Revolução Francesa sendo liberdade, igualdade, fraternidade, mas não é essa a verdade. A verdade era a liberdade formal, porque aqui você falava de uma liberdade de modo que o governo não ia interferir em nenhum tipo de situação sua, no máximo que ele interferia era para preservar a sua propriedade, certo? A igualdade também era formal, de maneira que todo mundo seria igual perante a lei, independentemente das suas características. Então você tinha
uma ideia você tinha ideia zero de proteção estatal em relação às pessoas. Nessa época você tinha, por exemplo, crianças de 4 anos trabalhando em fábricas de algodão, você tinha... tem até registro, se eu não me engano, a Alice Monteiro de Barros faz esse registro de uma indústria de fósforo, alguma coisa assim, que uma criança de 3 anos já estava trabalhando. Você tinha que mulheres e crianças eram considerados aí os serviços dóceis, eram serviços que as pessoas podiam pagar menos, que eles não reclamariam, né? Enfim, você tinha uma situação que fingia trazer para a gente uma ideia de fraternidade, fingia trazer uma ideia de igualdade, uma ideia de liberdade, quando na verdade essa liberdade a que eles faziam menção era uma liberdade total, sem nenhuma amarra do Estado. A gente tem aquela famosa frase, né, laissez-faire, eu não sei falar exatamente, mas laissez-faire, laissez-passer, né, deixe fazer, deixe passar. O liberalismo nessa época estava crescente. E nesse caso, o que acontece? Na Revolução Francesa, a gente tem um rompimento com essa ideia das corporações de ofício. A Revolução Francesa de 89, e 2 anos depois, em 91, a Lei Chapelier, ela finalmente acaba com qualquer resquício que se tinha de corporações de ofício, certo? Aqui no Brasil, inclusive, corporações de ofício foram eliminadas na Constituição de 1924, né? Vou deixar um registro aí para vocês de curiosidade. Mas lá na Europa, desde 91 já, que a gente já não tinha corporações de ofício mais funcionando, e aqui nós temos uma nova tônica. A gente não tem mais uma ideia de uma corporação dominando tudo. Agora a gente tem uma ideia de liberalismo, uma ideia de demanda e oferta, né? Procura, não é isso? Demanda e procura. Então, o próprio mercado ele acaba se autorregulando. Aquela ideia de Adam Smith, enfim, já estava em toda a Europa dessa maneira, né? O liberalismo nessa época estava pipocando a Europa toda. Então, o que acontece? Junto à Revolução Francesa, nós temos também, no mesmo século XVIII, ali, parte final do século XVIII, a criação de inventos industriais, né? Que faz com que a gente chame esse período aí da primeira Revolução Industrial no mundo, em que algumas máquinas são criadas e essas máquinas trazem uma inovação tão grande que as pessoas começam a enxergar nas indústrias uma oportunidade de crescimento. Salários das indústrias, embora fossem muito pequenos, eram maiores do que no campo, e nós tivemos nessa época um crescimento demográfico muito grande, porque com a Revolução Industrial as pessoas começaram a criar mais, né, produtos. A gente já tinha agora também, com a Revolução Industrial, nós tínhamos máquinas de vapor que levavam alimentos mais longe, então a gente tinha uma produção maior de alimentos. Então, nesse caso, isso faz com que a população cresça, nós temos um crescimento demográfico muito grande, temos um boom demográfico na Europa, a ponto de todos aqueles empregos que tinham na indústria começarem a ficar escassos. E é aqui que o direito do trabalho começa a querer surgir. Por quê? Porque enquanto tinha muito emprego, todo mundo está pegando emprego, tá bom. Agora, quando as máquinas começam a substituir a mão de obra humana, e quando já tem muito mais humano do que emprego, o bicho pega. E aí, nessa época, a gente tem, inclusive, um período marcado por muitas guerras de independência. Nós temos, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, acontecida ali em 1914 a 1918. E nessa época a gente tem um período de muitas mortes, né? E na guerra, normalmente, quem vai para a guerra é homem, nessa época. E aí o trabalho das mulheres e das crianças cresceu exponencialmente nessa época. Até porque era um trabalho que, já que tinha muita mulher e muita criança, era um trabalho mais barato, porque normalmente se pagava metade do que se pagava para os homens. Então, houve uma exploração do trabalho infantil e da mulher muito grande nessa época da Revolução Industrial, né? Nós temos aqui uma situação na Europa em que crianças viviam mais ou menos até os 10 anos, trabalhavam em mina de carvão, começava a trabalhar ali mais ou menos com seus 6, 7 anos, e iam até 10 anos a expectativa de vida em alguns lugares. Não tinha intervenção nenhuma do Estado. E aí, a partir desse momento em que a Europa está um caos do ponto de vista social, são criadas aí
E também as indústrias possibilitaram bastante isso, porque a partir do momento que você tem muitos trabalhadores nas indústrias, você tem várias pessoas se encontrando todo dia e conversando e acabam tendo essa noção de que eles têm o mesmo pertencimento àquele mesmo local, tem uma ideia de categoria. Nessa época o direito sindical evoluiu bastante e como a gente tinha realmente muita exploração, a ideia da Revolução Francesa não tinha mais como prosperar. E muitas revoltas aconteceram na Europa nessa época, muitas reuniões de trabalhadores buscando direitos. Nessa época, inclusive, que sai o Manifesto Comunista do Marx, é nessa época, inclusive, que sai a encíclica Rerum Novarum, né, do Papa Leão, falando sobre direitos sociais, porque realmente estava tudo uma bagunça. O capital estava prevalecendo sobre todo e qualquer tipo de situação humana. Né? Se vocês pegarem os livros que eu indiquei para vocês lerem, vocês vão ver, por exemplo, o livro do Amaury Mascaro Nascimento relatando situações bizarras, né? de crianças trabalhando 19 horas por dia, mulheres, né? Trabalhando 19 horas por dia, a ponto de ter um relato de um pai que fala que tinha que acordar elas dando saculejo na criança, porque ela não conseguia dormir muito, né? E apanhava ainda quando não estava fazendo o serviço a contento, quando estava demorando a fazer. Então a gente tem uma face do liberalismo muito pesada, né, na sociedade. E aí, por meio de muita briga, muita luta mesmo, isso foi mudando na Europa, e é aí que surge o direito do trabalho. O Estado ele se viu obrigado a intervir nas relações, nessa época principalmente as industriais, né, mas nas relações de trabalho como um todo, para evitar que esses desmandos continuassem acontecendo, certo? Então, basicamente, a gente tem aqui como início do direito do trabalho propriamente dito, com o Estado regulando as relações de trabalho de forma propriamente dita, realmente a Revolução Industrial, certo? Então, vejam que o direito do trabalho é um direito muito novo, né? São nem 3 séculos, né? Do final do século XVIII para cá. Então, é um direito muito novo, porém, de características muito marcantes, certo? Quando vocês começam a estudar direito, vocês percebem que a gente sabe que o direito é uno, mas a gente divide o direito em vários sistemas de estudo, né? Nós temos direito penal, temos direito civil, e cada ramo do direito, que a gente chama de ramo autônomo do direito, para ser considerado um ramo autônomo, ele tem que ter fontes próprias, ele tem que ter regras próprias e princípios próprios. Né? E o direito do trabalho tem tudo isso, totalmente afastado da ideia do direito civil, em que ele era alocado antigamente, né? Quando a gente falava de locação de mão de obra, certo? Então o direito do trabalho aqui ele começa realmente a se despontar como um ramo autônomo do direito, com o Estado realmente o reconhecendo, a partir da Revolução Industrial, ok? E nessa época a gente tem uma questão muito interessante que é a seguinte, pessoal. Uma coisa que vocês veem muito viciados no sexto período, que é achar que pacta sunt servanda é tudo, que aquela famosa frase do dito popular, o combinado não sai caro, achar que isso é correto. Gente, na maioria das vezes pode até ser. No direito do trabalho, quase nunca vai ser correto isso. E eu dou um exemplo em sala de aula que é muito comum e eu acho muito fácil de vocês entenderem, que é o seguinte. Quando a gente fala de direito do trabalho, nós temos duas pessoas que vão funcionar aí. Né? Nós temos duas partes nesse direito do trabalho, nesse contrato. Nós temos o empregador e temos o empregado. Beleza? E eu sempre os posiciono assim. Aqui está o empregador, aqui está o empregado. Ok? Por que eu posiciono assim? O empregador ele está acima do empregado porque ele tem todos os meios de produção. Tá? Toda a estrutura, ele que é o investidor, ele que é a pessoa que vai lucrar, ele que é a pessoa que tem tudo, né? Para o comércio ali funcionar, para a indústria funcionar, que seja. O empregado, por outro lado, é aquele cara que ele tem a força de vontade, ele tem a fome, né? Porque ninguém trabalha porque gosta. Até existe caso da pessoa trabalhar porque gosta, mas via de regra, falar que trabalha porque gosta é um tanto quanto errado. Né? Ninguém trabalha porque gosta, a gente trabalha porque precisa. Ou se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro, não vai sobreviver, certo? Lógico, você pode trabalhar gostando do que faz? Pode, eu adoro o que eu faço. Né? Eu adoro ser advogado, eu adoro ser professor, mas se eu pudesse não trabalhar, não advogar, não dar aula,
e ficar, sei lá, milionário, podendo ficar curtindo a vida doidado aí, fazendo viagem e tudo mais, óbvio que eu não trabalharia como eu trabalho hoje, né? Então, o trabalho, via de regra, ele não é um hobby, ele é uma necessidade. Então, via de regra, o empregado, ele aparece aí nessa posição porque, além de ele não ter nada, ele tem a fome, ele tem a necessidade de trabalhar, certo? Então, para que serve o direito do trabalho nessa brincadeira? Ao contrário do que acontecia na época do liberalismo, da Revolução Francesa. Ele serve para que o Estado intervenha nessa relação, porque a manifestação de vontade dos dois aqui não é a mesma. Então, o direito do trabalho ele serve para quê? Para intervir e dizer o seguinte: trabalhador, eu vou te dar direitos. Empregador, eu vou te dar deveres. A partir do momento que eu te der direitos e a partir do momento que eu te der deveres e vocês ficarem equilibrados, aqui eu cumpri o meu propósito. O direito do trabalho ele não serve para proteger empregado, ele não serve para quebrar empregador. Pelo contrário, ele serve para equilibrar essa balança de manifestações de vontade. Certo? O empregado, a gente costuma dizer que ele é o hipossuficiente da relação. O empregador é o hipersuficiente da relação. Então, se eu tenho um cara que tem tudo, eu preciso de dar direito para ele? Não. Se eu tenho um cara que tem nada, eu preciso. Então, esse ganha direito. O que tem tudo, eu tenho que dar o que para ele? Deveres. Então, eu dou deveres. Agora, se eu der deveres demais também, direitos demais, a balança vai inverter. E se essa balança se inverter, o que vai acontecer? O empregador quebra. Se ele quebrar, não tem emprego. Então, o direito de trabalho ele não pode ser visto como uma fonte de normas que serve apenas para proteger empregado. Porque se for assim, ele é um direito suicida. Ele vai quebrar os empregadores, não vai ter mais emprego e não vai regulamentar nada. Certo? Então, assim, tirem na cabeça de vocês duas coisas. Primeiro que empregado é coitadinho. Empregado não é coitadinho. Empregado tem uma situação objetiva que faz com que ele precise de ter direitos assegurados. Empregador também ele não é a pessoa ruim ou boa ou que só vê dinheiro ou que não vê dinheiro. Empregador é a pessoa que tem todos os meios de produção na mão e que precisa ter limites nesses meios de produção para não acabar com aquelas situações esdrúxulas que eu acabei de mencionar na época da Revolução Francesa, certo? Então, ele tem que ter um ambiente de trabalho rígido, ele tem que ter limite de jornada para poder expor o seu empregado, ele tem que ter a obrigação de pagar esse empregado de forma condigna. Enfim, então a gente tem que dar essas obrigações para o empregador, dar direito para os empregados de maneira a equilibrar essa manifestação de vontade dos dois. Porque se a gente parar para prestar atenção, quando você vai pedir um emprego, ou quando o empregado vai atrás de um trabalhador vai atrás de um emprego, ele está sempre com a manifestação de vontade inferior à do seu empregador. Por quê? Imaginem o seguinte, eu tenho uma família, vamos supor, tenho uma esposa, 2 filhos, e estou desempregado. Minha esposa está desempregada. Nós vamos viver de quê? De amor? Não dá, né? Preciso de trabalhar. Aí eu vou e procuro uma faculdade que me oferece um salário de meio salário mínimo para trabalhar 12 horas por dia. Certo? E aí eu vou falar o seguinte, não, isso está errado. Não vou trabalhar nessa faculdade. Vou procurar outra. Aí eu procuro outra faculdade, procuro e não vou achar nunca. Enquanto isso, as contas estão vencendo, meus filhos estão com fome, né? Minha esposa também não está conseguindo emprego. E o que eu vou fazer agora? Com certeza, eu vou aceitar esse emprego. Até arrumar uma coisa melhor. Porque é melhor eu ter um pouquinho do que não ter nada. Percebam que a minha manifestação de vontade, quando eu vou combinar com o meu empregador qualquer tipo de situação, ela é uma manifestação de vontade que está, de certa forma, mitigada. Não é que eu vou trabalhar com trabalho forçado, ninguém vai me forçar a trabalhar, né? Mas a gente sabe que psicologicamente, né, do ponto de vista social, eu sou meio que obrigado a aceitar uma situação dessa. A não ser que eu tenha um Estado que imponha aos empregadores, né, que deem aos empregados um salário mínimo com jornada condigna. É para isso que serve o direito do trabalho. Porque se nós sabemos que no Brasil a gente tem a jornada de no máximo 8 horas, salário mínimo previsto em lei, a gente sabe que o empregador não pode me oferecer meio salário mínimo, ele não pode me obrigar a ficar 12 horas trabalhando.
certo? Então, não é a mesma coisa, o contrato de emprego não é a mesma coisa que o contrato civil. Né? No contrato civil, se eu falar assim, troca minha Ferrari, troca sua Ferrari por um Fusca meu, você responde não rindo. Agora, no contrato de emprego, se eu falar assim, olha, você está querendo uma Ferrari, mas eu te dou um Fusca e você não tem mais nada, você vai abraçar esse Fusca como se ele fosse uma Ferrari. Né? Espero que vocês tenham entendido a metáfora, né? Então, assim, a manifestação de vontade livre, ela existe também no contrato de emprego, mas ela não é tão livre assim. Ela é livre só até a página 2, certo? Porque o empregado ele realmente tem essa manifestação de vontade mitigada. Por isso que eu costumo dizer, o empregador ele está com os meios de produção todos na sua mão e o empregado tem fome, certo? Daí você tem que dar direitos para esse empregado, deveres para esse empregador, a ponto de equilibrar os dois. Não é a ponto de você romper essa balança para o outro lado, porque se você quebra o empregador também, não adianta de nada e você perde o emprego, ok? E aí você tem um direito suicida porque ele não vai regulamentar absolutamente nada, certo? Então essa que é a ideia do direito do trabalho, é um direito de equilíbrio, certo? Não é um direito de mera proteção, não é um direito de que é uma pedra, que foi criado para ser uma pedra no sapato de empresário, não é nada disso, certo? Então, por meio dessa evolução histórica, dá para a gente perceber, né, que o direito do trabalho ele é muito mais do que vocês costumam ler ou imaginar, né, ver por aí sobre, quando se fala desse tema. Né? Ele tem uma ideia muito mais do que de proteger, ele tem uma ideia de equilibrar as partes, beleza? E aí, continuando essa evolução histórica, a gente pode trazer agora essa evolução para o Brasil. Né? E se eu comecei a evolução histórica europeia na época da Antiguidade, que é onde a escravidão estava enraizada, então aqui na história do Brasil a gente costuma a tratar realmente de direito do trabalho apenas a partir de 1888, que é quando a gente tem a abolição da escravidão pela Lei Áurea. Tá? A própria Alice Monteiro de Barros ela cita duas leis que tiveram no Brasil que falam muito, mas muito brevemente, né, sobre direito do trabalho, sobre um aspectozinho ou outro de direito do trabalho, nesse período de 1500 a 1888, mas a verdade é que no Brasil o que vigia mesmo era a escravidão até 88, então não se tinha nem não se tinha nem por que, né, regulamentar o direito do trabalho, certo? Então a gente começa a falar mesmo de evolução legislativa do direito do trabalho no Brasil a partir de 88. E aí o primeiro período que a gente costuma mencionar é justamente esse período de 88 até 1930, que é quando a gente tem aquela revolução do Getúlio Vargas, que se aproveita ali da crise do café com leite e toma o poder em 1930, certo? Então, de 1888 até 1930, a gente tem esse primeiro momento da evolução legislativa do direito do trabalho. Tá? Como leis, assim, as primeiras leis assim, mais significativas que a gente tem, nós temos duas leis, uma de 1903 e uma de 1907, que são as leis que vão falar respectivamente sobre os sindicatos dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores urbanos. Tá? Após elas, nós temos também a Lei Eloy Chaves, que é a lei de 1923, se eu não me engano, que trata de estabilidade decenal para os trabalhadores ferroviários. Depois esse direito vai ser elastecido para os demais trabalhadores. Nós vamos comentar isso, inclusive, lá na aula 13, quando a gente falar de FGTS. Tá? Mas a gente tem uma evolução legislativa muito tímida nesse primeiro período. É um período que o Brasil acaba de sair da escravidão. E a verdade é a seguinte, pessoal. Se a gente analisar na nossa cabeça uma questão lógica, a gente pensa assim, Osório, já sei, eu tenho aqui meus trabalhadores são escravos, certo? Acabou a escravidão, já sei, é só eu contratar os meus ex-escravos para serem meus empregados e tudo resolvido. Só tem um problema, mentalidade. Nessa época, a Lei Áurea, ela aboliu a escravidão formalmente. Mas a gente sabe muito bem que até hoje a gente tem resquício de escravidão no Brasil, não só do ponto de vista de trabalho em condição análoga de escravo, não. Estou falando até mesmo do ponto de vista do racismo. É uma cultura que ficou enraizada na cabeça dos brasileiros e é enraizada na cabeça dos brasileiros até hoje, infelizmente, não deveria ser. Então, imagina nessa época, se hoje a gente já tem racista,
de forma, pessoas que trazem atos racistas absurdos, a gente vê em campos de futebol e tudo mais, alguns atos até inconscientes acontecem, nossa sociedade ela é racista, de certa forma sim, infelizmente, né? Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Imagina nessa época, todo mundo acostumado com escravo sendo coisa. De repente ele virou gente. Por quê? Porque uma mulher lá que tem uma coroa resolveu escrever um papel, né? Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Nessa época a gente teve uma situação que, na verdade, o racismo, o preconceito dos grandes senhores brasileiros aí, de engenho e industriais brasileiros, na verdade foi um verdadeiro tiro no pé deles. Porque eles não quiseram contratar esses ex-escravos. Eles não quiseram mesmo. Eles não aceitavam tratar aquelas pessoas como pessoas. Então, eles se aproveitaram de um movimento que eu já comentei um pouquinho antes, que é aquele movimento de várias guerras na Europa, e nem todo mundo gosta de guerra, né, galera? Então, o que aconteceu? Muita gente fugia, ou então não queria saber da guerra e vinha para cá para tentar uma nova vida. E a gente tem uma época de muitos imigrantes chegando no Brasil. Né? Temos imigrantes holandeses lá no Nordeste, temos bastantes italianos aqui no Sudeste. E nessa época a gente tem que, se você lembrar, lá na Europa o direito do trabalho já está em amplo e franco desenvolvimento. Os europeus já sabiam que para ter direito trabalhista eles tinham que brigar. Né? Direito do trabalho não vem por pena, não vem por consciência moral, vem na porrada. Né? Então, eles trazem essa mentalidade para cá. Porrada que eu digo assim, são insurgências, né? Greve, muitas vezes porrada mesmo. Né? A gente tem ali vários movimentos na Europa, anarquismo, marxismo, e, enfim, por aí vai. Muitas vezes tinham os adeptos mesmo da violência, muitas vezes eram apenas manifestações que não eram violentas, né? Manifestações pacíficas, enfim. Mas eles já vinham para o Brasil com essa ideia de que direito de trabalho só se consegue na marra. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, esses imigrantes, os grandes proprietários ali brasileiros, né, os donos de indústria, os senhores de engenho, eles, em vez de reaproveitar a mão de obra antes escrava como mão de obra agora assalariada, eles preferem colocar para trabalhar para si esses estrangeiros. E é aí que eles dão um tiro no pé. Existe um documentário bem legal, se eu não me engano, no History Channel, que fala de 4 famílias italianas que eram odiadas em São Paulo, justamente por trazer esses ideais para cá, para o Brasil, porque os grandes, a nobreza brasileira da época estava acostumada com mandar e não ouvir nada em troca, né? Mandar e o outro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando chegam os italianos aqui, começam a reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, né, jornadas menos extenuantes, eles começam a ver uma situação diferente. E por que eu digo que é um tiro no pé? É porque se você parar para prestar atenção, da antiguidade para cá, já tem mais de 2.000 anos. Né? Então percebam que o direito do trabalho para evoluir e virar o que ele é hoje lá na Europa, ele demorou quase 2.000 anos. Se não foram quase, foi praticamente 2.000 anos. Né? Aqui no Brasil, com certeza não ia se desenvolver tão rápido assim, se eles tivessem reaproveitado os trabalhadores que antes eram escravos. Porque a gente ia ter, com certeza, uma certa adaptação, né, da sociedade a isso. Mas quando eles trazem, né, como diz na gíria, quando eles trazem as cobras criadas lá da Itália e de outros países para cá e colocam como seus empregados, assalariados, eles já colocaram a galera que já está sabendo de como funciona. Né? Já sabe como é o métier, já sabe como é que funciona para ter direito trabalhista. Então, o fato de ter... É nessa época, inclusive, pessoal, vocês já devem saber disso, é nessa época, inclusive, que surgem aquelas ideias de favelas, né? Os marginais, que são as pessoas que se situam à margem da sociedade, que eram os ex-escravos, né? Que não tinham opção de trabalhar e acabavam se aglomerando, né? Em favelas e tudo mais. Ao passo que os estrangeiros que vinham, os imigrantes, conseguiam postos de trabalho tranquilamente. Isso fez com que o direito do trabalho no Brasil começasse a se desenvolver. Tanto é que, como eu falei, em 1903 e 1907, a gente já começa a ter lei sindical. Mais para frente, já temos aí os ferroviários brigando por direitos e conseguindo a Lei Eloy Chaves. E nesse período, inclusive, nós temos uma situação que ela é emblemática,
que ela é muito utilizada, muito bem utilizada do ponto de vista estrategista pelo próprio Getúlio depois, que é o que a gente chama de grande greve, né? Como eu disse, nesse período, os estrangeiros estão chegando, estão começando a colocar esses ideais dentro da cabeça dos brasileiros, né, dos trabalhadores brasileiros. Então a gente tem um período aí de poucas greves, de pouca evolução legislativa, esse período de 88 a 1930. Porém, em 1917, nós tivemos uma greve que foi chamada de a Grande Greve, né? Em alguns lugares também vocês vão ouvir com o nome de Greve Geral, e ela durou exatamente um mês. Ela foi de 12 de junho a 12 de julho de 1917. Foi a principal greve desse período. Ela aconteceu em São Paulo, que era onde estava concentrada a maioria esmagadora da população brasileira. A gente tem aí nos livros várias citações de quantos eram os grevistas. Tem livro que fala que eram mais de 100 mil grevistas, outros falam mais de 40 mil grevistas, enfim. Nós temos vários. Naquela época os dados não eram tão confiáveis, vamos dizer assim, mas com certeza isso contou com uma maioria esmagadora da população brasileira. Essa greve teve uma repercussão tão grande que ela foi chamada de greve geral, ou grande greve, porque todos os trabalhadores brasileiros aderiram. Tá? Os únicos trabalhadores que não aderiram a essa greve, os únicos, foram os jornalistas. Por quê? Porque os jornalistas não queriam entrar de greve justamente para poder cobrir a greve e dar importância para a greve. Então, na verdade, não é que eles não aderiram porque eles queriam atrapalhar, eles não aderiram para ajudar. Então, olha como é que a situação foi feia. Todo mundo que era trabalhador no Brasil, todo o proletariado brasileiro resolveu fazer greve, de uma forma ou de outra, né? Então, nesse momento aqui, a gente vê a população brasileira, os empresários brasileiros assustados. Tanto é que nesse momento a gente tem várias concessões dos empresários brasileiros, aumentos de salário, promessa de que não ia mandar ninguém que fez a greve embora, tivemos aqui redução de jornada, tivemos vários ganhos por conta dessa grande greve, né? E um grande medo que foi utilizado muito bem pelo Getúlio do ponto de vista político, mais para frente, certo? Então, esse foi o primeiro período aí de evolução do direito do trabalho no Brasil. O segundo período de evolução do direito do trabalho no Brasil, ele vai ali mais ou menos da época do Getúlio, 1930, aí os livros vão divergir, alguns vão lançar até 70, alguns vão lançar até 88, e aí cada livro vai falar uma coisa, mas o importante é que vocês saibam o seguinte, esse segundo período é o período em que a gente tem a maior evolução legislativa brasileira do ponto de vista de direito do trabalho. É nesse período que a gente vai ter a maioria esmagadora das leis de direito do trabalho do Brasil sendo implementadas, né? E quando eu digo leis de direito do trabalho, estou dizendo das leis protecionistas mesmo. A partir de 70 a gente já começa a ver, ali, a partir na verdade de 66, a gente já começa a ver uma certa flexibilização. Nós vamos falar disso também lá na aula 13, tá? Que é a aula de FGTS. Mas depois eu vou até comentar com vocês um pouco sobre essa questão da flexibilização também. Mas até ali a década de 70, final de 60 para 70, a gente tem uma evolução legislativa muito grande, né? Até na década de 70 mesmo, nós temos ali a primeira lei dos trabalhadores domésticos, temos uma lei também dos rurais, dando direitos bem interessantes, que ela está vigente até hoje, inclusive, a de 73. A dos domésticos de 72 ficou vigente até 2015, quando foi editada a Lei Complementar 150 dos domésticos. Então, assim, é um período de evolução legislativa extremamente farto no ponto de vista do direito do trabalho, esse período de 1930 a 1988, certo? Em 1930, inclusive, o Getúlio ele já chega criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Ele cria esse ministério, e aí, uma curiosidade para vocês, o primeiro ministro do Trabalho brasileiro foi o Lindolfo Collor, né? Que se eu não me engano, é avô do nosso conhecido Collor, aí, que estava até há pouco tempo na sala do DCE, que eu achava aquela figura engraçada pra caramba. Mas o primeiro-ministro brasileiro, agradeço ao Getúlio, tá, gente? Por trazer para a nossa política, né, a família Collor. Primeiro-ministro do Trabalho brasileiro, Lindolfo Collor, 1930. Getúlio, na verdade, ele era muito inteligente. O que ele fez nessa época?
ele sabia que ele precisava do apoio popular, certo? Se ele não tivesse apoio popular, podia acontecer com ele o que aconteceu naquela época da Grande Greve, e ele poderia ter prejuízos enormes. Da mesma forma, ele precisava também do apoio dos empresários, porque é onde a grana mora, né? Então, o que ele fazia? Ele fingia, muitas vezes, realmente, ele foi um período que ele fez ele teve uma importância para os trabalhadores muito grande, mas não pelos motivos que as pessoas acham que foram, né? É porque, na verdade, ele dava com uma mão e tirava com a outra. Ele foi muito esperto, né? Ele cria ali o Ministério do Trabalho em 1930, certo? Depois, em 1941, ele vai criar a Justiça do Trabalho, certo? E antes ainda, inclusive, de 1941, em 1937, vocês conhecem muito bem, já ouviram lá no ensino médio, a Constituição Polaca, né? Constituição Brasileira, que era uma Constituição extremamente fascista, né? Baseada numa Constituição Europeia extremamente fascista, até que ganhou a do próprio país em que se baseou, né? A Constituição Polaca de 37. Nessa Constituição a gente começa a ver um pouco da genialidade do Getúlio. O que ele faz? Todo mundo estava com raiva do sindicato nessa época, né? Então a ideia dos empresários era acabar com o sindicato, era acabar com essas badernas que eles faziam. Mas o Getúlio disse não. O sindicato é extremamente importante para o povo brasileiro. Só que o sindicato, para existir, tem que estar vinculado ao governo. Por quê? Porque se o sindicato existe, ele dá aquela impressão para o trabalhador de que ele pode brigar. Só que se ele está vinculado ao governo, o trabalhador não consegue brigar coisa nenhuma. Por isso que eu digo, ele dava com uma mão, tirava com a outra. Inclusive, ele falou o seguinte, olha, eu vou dar tanto apoio para o sindicato que eu vou criar um imposto sindical. Né? Esse imposto sindical, inclusive, era recolhido dos trabalhadores, mesmo que não fossem sindicalizados, e era repassado parte desse valor para o próprio governo. Quer dizer, eles ainda se aproveitavam monetariamente do sindicato. Nessa época, esse imposto sindical é aquela famosa contribuição obrigatória mesmo, que vocês já ouviram falar, que a reforma trabalhista acabou. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Tá? Então, assim, a gente tem uma questão de sindicalização regulada pelo governo e vinculada ao governo, né? Com a Constituição de 37. Aí, como eu disse, em 1941 é criada a Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho não era justiça. A Justiça do Trabalho, na verdade, era parte do poder executivo, né? Era um órgão do poder executivo como qualquer outro, né? Como o pessoal aí que gosta de futebol, os meninos e as meninas que gostam de futebol, como é o TJD, o STJD, né? Que é um órgão que tem um poder de julgamento, só que administrativo, né? Ele não é parte do judiciário. E aí a Justiça do Trabalho ela é criada dentro do Poder Executivo justamente para o Getúlio poder coordenar tudo o que ia acontecer entre empregado e empregador. Ele não queria que empregado e empregador se resolvesse sozinho, que se resolvessem sozinhos. Né? Ele queria, na verdade, participar de tudo. Por quê? Porque ele participando de tudo, ele garantiria duas coisas. Primeiro, que as coisas iam acontecer do jeito que ele queria. E segundo, ele garantiria que nenhuma das partes ficasse chateada com ele. E para fazer isso, ele usou o sistema do Mussolini, né? da Itália na época, que é o sistema classista, em que no Brasil, nessa época, a gente tinha as juntas, não existia vara do trabalho porque não era nem poder judiciário, eram as juntas de conciliação e julgamento, certo? Essas juntas de conciliação e julgamento, elas eram compostas por 3 juízes, não era um só, não é igual a gente tem hoje juiz da vara do trabalho titular, substituto, não era isso não, eram 3 juízes. Um era togado, que era vinculado ao governo, era o juiz do Getúlio. Um era eleito pelos trabalhadores, era chamado juiz classista da categoria profissional, e o outro era eleito pela categoria dos empregadores, era chamado juiz classista da categoria econômica, certo? Então todo julgamento na Justiça do Trabalho nessa época era proferido por esses 3 juízes. Um que era eleito pelos empregados, um eleito pelo empregador, e o fiel da balança era quem? Getúlio. Então, normalmente o que acontecia? O que era eleito pelo empregado tinha posições mais favoráveis ao empregado. O que era eleito pelo empregador tinha posições mais favoráveis ao empregador. Então, quem é que decide? Quem é o voto de Minerva disso tudo? O Getúlio. Certo? Então, veja como que ele foi inteligente.
né? Ele conseguiu controlar e colocar na mão dele todo mundo que poderia prejudicá-lo, né? E aí, mais para frente, 2 anos depois, percebam que as datas são emblemáticas, né? Ele cria o X-Trabalho em 1º de maio de 41, que é o dia do trabalho, e também vai criar a CLT em 1º de maio, só que de 1943, 2 anos depois, que é também o dia do trabalho, né? Dia Internacional do Trabalho, dia 1º de maio, certo? O Getúlio era muito populista, ele era muito esperto, ele fazia de tudo para ganhar o holofote, era chamado de pai dos pobres e tudo mais, e aí ele cria a CLT. E aí você pensa assim, Osório, mas olha só, você está falando do Getúlio aí como se ele fosse uma pessoa ruim, né? Não, ele não era uma pessoa ruim, ele era um ditador, ele era péssimo, né? Mas era um gênio. Ele, quando ele era ditador igual qualquer outro, torturava, matava, fazia tudo que ditador faz. Mas ele era extremamente inteligente. Quando ele cria a CLT, o que ele fez? Ele pegou todas as normas trabalhistas já existentes, tanto é que não é um código do trabalho, a consolidação das leis já existentes. Ele consolida todas as leis trabalhistas, acrescenta um ou outro artigo ali para poder fazer para dar uma ideia de sistema, né, de um sistema jurídico trabalhista, e ele fala o seguinte: olha, galera, estou criando aqui a CLT, porque eu sou o pai dos pobres, eu sou muito bom para vocês. Só que o que eu disse para vocês? O Getúlio, ele só agrada quem pode machucá-lo, de alguma maneira, né? Então, se você abrir o artigo 7º da CLT, você vai perceber que ela não se aplica aos servidores públicos. Por quê? Porque não precisava, o servidor público já dependia dele. Não se aplica aos domésticos. Por quê? O empregado doméstico tinha importância política nenhuma. E também não se aplicava aos rurais, porque o Brasil nessa época já estava um país já que tinha a população que realmente interessava e poderia trazer prejuízo para o Getúlio era só a urbana, a rural não. Então, quer dizer, a CLT é criada, mas ela afasta os empregados rurais, os empregados domésticos e os servidores públicos. Justamente porque, como eu disse para vocês, ele sempre foi de fazer isso. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele só atende os próprios interesses. Tá? Não estou dizendo que ele só fez coisa ruim, pelo contrário, ele fez muita coisa boa pelo povo brasileiro, principalmente nesse sentido de ter feito a CLT, de ter criado a Justiça do Trabalho, que mais para frente, quando ele já não está mais no poder, em 1946, ela realmente vira parte do Poder Judiciário. Enfim, ele foi realmente um ponto de partida muito importante para o direito do trabalho. Né? Por meio dessa importância que ele deu para o direito do trabalho, inclusive, a gente tem essa fase chamada de fase de oficialização do direito do trabalho, né? Um período em que o direito do trabalho ele realmente é reconhecido como ciência autônoma, porém, como eu disse para vocês, não se enganem. Né? Ele era populista, ele era ditatorial, ele era ditador e ele fazia isso com várias intenções. Beleza? Enfim, de qualquer maneira, o que nos interessa é que ele ajudou bastante na legislação brasileira, tanto é que a CLT está aí até hoje. Certo? Bom, então, feito esse pequeno histórico aí, tanto da parte europeia do direito do trabalho, quanto da parte brasileira, né, a gente poderia até continuar falando aí de o que aconteceu, né, da Constituição para cá. A gente tem aí movimentos agora que a gente já vê que nós temos um direito de trabalho evoluído, então a gente já começa a ver, de certa forma, em alguns casos, pessoas defendendo que os trabalhadores já conseguiram tantos direitos que começou a ficar ruim para os empregadores, e aí a gente tem um fenômeno chamado de flexibilização, que é justamente para tentar adequar. Lembra da balança que eu fiz? Pessoas já estão dizendo que o direito de trabalho está assim. Então a gente começa a ter flexibilizações para adequar essa relação de emprego. E aí o foco do sindicalismo brasileiro, mundial, eu diria, hoje em dia, ele é mais na manutenção do emprego do que em auferir aí condições melhores, né? Porque condições realmente a gente já conseguiu bastante, né? Eles já conseguiram bastante. Mas agora nós temos uma nova fase, uma fase de flexibilização, uma fase de equilíbrio, de tentar equilibrar para não ficar muito pesado nem para um lado nem para o outro. Mas sobre essa fase eu vou falar com vocês falando justamente da matéria. Toda vez que a gente começar a falar de algum tópico, eu vou situar vocês, contextualizar vocês, principalmente, né, com a reforma trabalhista, e explicar a vocês o que aconteceu, por que aconteceu, beleza? E a partir de agora, a gente já encerra essa parte histórica do direito do trabalho, ok?
Vou começar a falar com vocês aqui agora, mas eu já vi que esse vídeo está muito grande. Vou encerrar esse vídeo por aqui e vou já lançar em seguida outro vídeo que eu vou falar com vocês sobre as fontes do direito do trabalho, os princípios do direito do trabalho e depois a gente vai entrar nas regras, mas as regras mesmo só na próxima aula. Beleza? Pessoal, um abraço para vocês. No próximo vídeo eu vou continuar com vocês aí do tópico 1, na parte de fontes, ok? Na aula 1, perdão, na parte de fontes, que está no tópico 7, fontes de direito do trabalho, ok? Um abraço para quem não for assistir o outro vídeo de imediato. Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.